Shalom Aleichem, paz a todos. Vamos continuar a nossa série do livro de Daniel. Estamos já caminhando para a metade do livro, o capítulo 6, que fecha essa sessão narrativa, considerada narrativa do livro de Daniel, a primeira parte. O capítulo 6 está em paralelo com o capítulo 3. Paralelos na estrutura, no vocabulário, no tema também. Afinal de contas, esses dois capítulos apresentam testes. O primeiro, capítulo 3, em relação aos amigos de Daniel. E o capítulo 6, em relação a Daniel. No capítulo 3, Daniel está ausente da narrativa. E no capítulo 6, os amigos de Daniel estão ausentes da narrativa também. Não há uma explicação do porquê Daniel está ausente na narrativa do capítulo 3 e também não há uma explicação da mesma forma por que os amigos de Daniel estão ausentes nessa narrativa. O reino é trocado, de Babilônia passa para a Medo-Pérsia, onde no capítulo 5 nós vimos que Belsazar foi morto e que pela história entendemos que Ciro então invadiu Babilônia, ele canalizou o rio Eufrates, conseguiu entrar na cidade que era murada e assim Babilônia caiu, dando lugar ao Império Medo-Persa. Bem, existe uma discussão também em relação a quem é esse Dário aqui. Alguns acreditam que seja o próprio Ciro, mas com outro nome. Afinal de contas, era costume dos reis trocarem de nome ao serem entronizados. Na Bíblia tem um rei, por exemplo, que ele trocou de nome. Uzias, e é conhecido como Amazias também. Entre outros reis ao longo da história. E outros reis da Babilônia, faraós também, tinham esse costume de trocar de nome ao serem entronizados. Bem, mas Dário, ele estabelece, levanta, e o verbo usado aqui é o mesmo usado no capítulo 3, para levantar uma estátua. Agora a preocupação aqui é administrativa, é de levantar administradores. E então ele levanta 120 administradores, mas coloca sobre esses 120 administradores, possivelmente locais, 3 administradores, 3 presidentes, para que esses possam fiscalizar. E o texto fala para que não sofressem dano. O texto diz assim: e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Aqui possivelmente ele já está preocupado com algo que acontece muito hoje, não só no Brasil, mas em outros países, em alguns é um pouco menos, que é corrupção. Para nós vermos que esse assunto de corrupção ele é muito antigo. Nós não sabemos quando é que começou, mas parece que desde que o ser humano é ser humano, desde que algum governo existe também junto com o governo a corrupção. E Daniel é cogitado pelo rei Dário de ser promovido para o principal, para primeiro-ministro. Mas isso causa então um sentimento de inveja nos outros sátrapas. E eles procuram alguma coisa para incriminar Daniel. Mas percebe que Daniel, ele segue tudo certo, ele não é corrupto, ele não tem nada nas leis medo-persas que possam incriminá-lo. E é interessante esse sentimento aqui de inveja que eles têm, e também de como Daniel, mesmo passando um reino, ele continua sendo importante. O texto vai dizer por quê. O porquê é que Daniel tem um espírito de excelência. E anteriormente já vimos a expressão espírito dos deuses sendo usada, dos deuses santos sendo usada para Daniel. Daniel era diferente dos demais. Daniel, aqui nesse contexto, teria por volta de 85 anos. Os cálculos são feitos aí de acordo com o que possivelmente Daniel, a idade que Daniel chegou ali em Babilônia, 18 anos. Então se calcula que Daniel tinha aqui 85 anos. E, como disse, há paralelos entre o capítulo 3
e o capítulo 6. Um deles é de que lá no capítulo 3, Daniel não aparece. E no capítulo 6, os amigos de Daniel também estão ausentes aqui da narrativa. Mas aqui novamente é um teste, é uma prova, onde as repetições de algumas palavras soam como as repetições lá dos instrumentos musicais. As palavras que repetem no livro são rei, Daniel, rei na oração, leão, há essa repetição constante. Então, os sátrapas, eles percebem apenas uma coisa. Percebem que eles podem incriminar Daniel na sua lei, na lei do seu Deus. Lei na Bíblia é a palavra Torá, está ligado com a Bíblia. E lei na Bíblia, a palavra para lei na Bíblia é Torá. Está ligado com o ensino. E Daniel, então, ele tinha esse costume. Um costume que temos que entender à luz daquilo que é apresentado na oração de Salomão. Salomão orou dizendo que quando o povo fosse espalhado, se o povo fosse levado cativo, era para eles buscarem, orarem a Deus, voltados para o templo, voltados para Jerusalém. E é isso que o profeta Daniel fazia. Ele abria a janela e orava 3 vezes ao dia. E segundo a tradição judaica, esse costume de orar 3 vezes ao dia advém dos patriarcas. Segundo essa tradição, Abraão instituiu a oração de manhã, no período da manhã. Isaac instituiu no período da tarde. E Jacó instituiu a oração no período da noite. De manhã, tarde e noite. Nos horários justamente dos sacrifícios. Afinal de contas, segundo Ducan, o verbo hebraico sacrificar é a mesma raiz que significa estar perto e implica aproximar, que implica aproximar a pessoa de Deus. Mas Daniel, ainda segundo Ducan, ele tem esse hábito da oração. Ele não ora somente no momento de crise como esse. Afinal de contas, é emitido um decreto. E é claro que aqui há algo interessante, porque a mesma palavra usada para o decreto, medopécia, é usada no final para o decreto divino. É interessante que a mesma palavra que aparece para decreto, o decreto que os sátrapas fazem, e ele é promulgado pelo rei, aparece lá no final, que é o decreto que o rei faz para a adoração do Deus de Daniel. Um decreto é substituído por outro. Mas o Ducan fala algo interessante, de que é fácil orar em momentos de crise. O Ducan diz o seguinte no seu livro: é mais fácil fazer uma oração no meio da tribulação do que na vida diária. A oração de Daniel, ela não é apenas uma oração no momento difícil. Ele não busca Deus só no momento de crise, quando não tem para quem gritar. Ele tem uma vida de oração. Ele apenas está fazendo aquilo que costumeiramente ele faz. Obviamente, nesse contexto, essa oração ela ganha um aspecto raro. Afinal de contas, ele está em face da morte. Ele está diante de um decreto de proibição da adoração ao Deus verdadeiro. E esse decreto, ele levou o rei, esse decreto possivelmente foi promulgado pelo rei por questão de ego. Mas, mesmo embora os reis medo-persas não teriam o costume de se acharem divindades, mas alguns pensam que Dário estava... Mas alguns pensam que Dário, então, ele deveria ser uma espécie de intercessor, de sacerdote, de mediador nesse período de 30 dias, onde ninguém poderia chegar aos deuses, adorar aos deuses, sem se achegar a Dário. Possivelmente o ego, uma questão de fidelidade também, teria motivado ele a assinar esse decreto. Mas claro, é uma armadilha, como já percebemos de antemão, para pegar justamente Daniel. E o interessante também é que uma pessoa muito conhecida gostava dessa história.
Mahatma Gandhi. Ele disse que encontrou muito consolo no livro do profeta Daniel, especialmente no capítulo 6. Sei que essa história é muito conhecida por todos nós, mas esses detalhes, esses pontos bem importantes, uma delas é em relação a essa atitude de Daniel diante da circunstância. Afinal de contas, alguém pode pensar assim, mas será que ele não cogitou a ideia de orar em secreto, de não abrir a janela, de não evidenciar a sua fé? O que Daniel está fazendo aqui? Bem, primeiro precisamos entender a questão da oração ali de Salomão, onde ele ora para que Deus restaure o povo à medida que eles busquem a Deus. Daniel conhece as profecias, ele sabe que o tempo do cativeiro está terminando e que ele precisa buscar a Deus, independentemente de qualquer coisa, mesmo que haja um decreto proibindo que ele ore. E é claro, ele faz o seguinte, como comenta Ducan: quando a oração se torna moda, é melhor orar sozinho. Mas quando as autoridades declaram ilegal essa prática, orar em secreto é insinuar que o rei é maior do que Deus. Ao ter esse conchavo político, a resposta de Daniel não é política. A resposta de Daniel a esse conchavo, a essa trama política dos sátrapas, é a oração. E aqui podemos já refletir, pensar em nossa vida de oração. Será que estamos tão preocupados com as coisas que temos que fazer, com os nossos negócios, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, do que com a nossa vida de oração? A oração, como disse a escritora norte-americana Ellen White, é a respiração da alma. Não é possível ficar sem respirar. Não é possível viver sem respirar. Não é possível ter vida espiritual sem oração. E Daniel, então, é jogado na cova dos leões. O rei Dário diz o seguinte aqui no verso 16, no capítulo 6, verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra, verso 17, e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Esse selo é interessante porque havia possivelmente aí dois propósitos para ele. Primeiro é para que ninguém fosse lá e tirasse Daniel, e resgatasse Daniel. E também para que ninguém matasse Daniel, a não ser os leões. Daniel então é lançado na cova dos leões. É selado. E é interessante como o Dário fala do Deus Daniel, que o teu Deus te livre. Aqui há um testemunho forte. Dário parece conhecer o Deus de Daniel. E é interessante que ele fica sem comer. Ele fica de jejum. E na Bíblia, o jejum ele está relacionado, sim, ao momento de angústia. E na cultura do Oriente Médio, o jejum, como comenta Ducan, está associado à oração também. Isso é interessante. O próprio rei, ele busca a Deus, porque afinal de contas, esse momento aqui é somente pela ajuda de Deus que Daniel pode se livrar da cova dos leões. É tanto que a experiência de Daniel com a cova dos leões, ela é pintada, tanto na literatura quanto em quadros, como uma ressurreição. Daniel ressuscitou, afinal de contas, se não fosse intervenção divina, a morte dele era certa. Mas o interessante é que Deus não age antes. Até esse momento da história parece que tudo vai dar errado para Daniel. Mas é claro, a semelhança do capítulo 3, é um outro paralelo, há o livramento de Deus, a intervenção divina. Mas, obviamente, aqui o texto deixa em aberto que poderia não haver essa intervenção. Daniel não fala nada, mas Daniel ele não duvida, assim como os seus 3 amigos. E o rei então aparece lá na cova dos leões pela manhã, verso 19, e fala o seguinte: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Parece que o reino não está totalmente seguro, mas ao mesmo tempo ele exalta um Deus vivo. Um Deus vivo. Esse Deus vivo que mantém a vida de Dário, manteve também a vida do profeta, a vida de Daniel. Fechou a boca dos leões. E agora os sátrapas, todos esses acusadores e suas famílias são jogadas também na cova dos leões. Comenta-se de que eles questionaram se os leões tinham realmente sido alimentados antes, né? Estavam já... eles tinham questionado o milagre. E agora era a oportunidade deles de conferirem se realmente os leões estavam famintos ou não. Pode parecer forte essa imagem, que eles não somente eles são jogados, mas também... Pode parecer forte essa imagem que não só eles são jogados, mas suas famílias. É que naquele contexto, no contexto oriental, a família também fazia parte do problema. Quando alguém cometia um delito ou um erro e era condenado a alguma coisa, sua família também o era. E é assim que ocorre. Que termina, então, o capítulo 6. Existe no início um decreto para adoração a Dário, e agora existe um decreto final, um decreto que substitui aquele outro, que é no verso 25, diz o seguinte: então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Vamos lembrar aí das palavras de Nabucodonosor. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz milagres e sinais, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Termina dizendo, fazendo uma referência a Ciro. E o capítulo 1 faz uma referência a Ciro, e aqui também vemos essa referência já apontando, como comenta Duncan, para o término já apontando, como comenta Duncan, para o fim do exílio, como um cumprimento das profecias relacionadas à restauração de Israel. No livro de Daniel, o nome Ciro é de fato o ponto de referência, marca a conclusão do primeiro capítulo, mas também ocorre próximo ao fim do livro, capítulo 10, verso 1. Ele aparece também na conclusão da primeira parte do livro de Daniel. As duas partes, portanto, são claramente delineadas por essa referência, dando assim até um toque de esperança. Afinal de contas, Ciro, ele representa a libertação, aquele que liberta o povo de Israel. Podemos tirar muitas lições, evidentemente, dessa história, mas creio que uma das lições principais que podemos tirar é em relação à soberania de Deus, como Deus está guiando toda a história, apesar da dificuldade, apesar da provação, e também em relação à fé de Daniel. Daniel, ele tem uma vida de fé, uma vida de oração, um relacionamento íntimo com Deus. O livro de Daniel, por mais que tenha profecias, que para alguns seja complicado, ele evidencia como a oração pode fazer a diferença na vida de um homem. E este livro é um consolo, como o Gandhi comentou, para a nossa vida, principalmente em relação ao que acontece aqui no capítulo 6. Deus age em favor do seu servo. Mas é claro, em muitos outros contextos, os profetas foram mortos, decapitados, como em Hebreus vai dizer. Hebreus 11, 35 diz assim, 32. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé tiveram promessas, fecharam a boca de leões, referência a Daniel, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada,
andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens os quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A fé é o grande componente, é aquilo que precisamos ter. A prova de fé é justamente numa situação dessa, onde há um decreto, onde não é possível a adoração, onde há um risco de morte, que a nossa fé é provada. Talvez em algum momento essa experiência similar com a que ocorre aqui com Daniel ocorra também na história. E precisamos estar cada dia preparados para darmos testemunho de nossa fé. Que Deus abençoe cada um. Continue acompanhando essa série. Vamos estudar o capítulo 7 deste livro, o livro de Daniel. Capítulo profético, que faz para ela o capítulo 2. Curta esse vídeo. Sei que ele está um pouco atrasado em relação ao andamento da lição, mas continue acompanhando os vídeos. Curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Shalom.